Estamos mais uma edição dos nossos seminários online de Economia Industrial e da Inovação, e hoje eu tenho o imenso prazer de receber virtualmente o meu colega, professor da FCA da Unicamp, o André Sica, de Campos. O André é professor da FCA, como eu disse, trabalha com questões ligadas à economia da inovação, economia industrial, mais economia da inovação, né, André? E o André vai apresentar hoje um trabalho que é um trabalho que ele já vem desenvolvendo, tem alguns resultados preliminares, inclusive já prontos, e eu acho que até já publicados, o André vai explicar, né? O tema, o nome é Abordagem Qualitativa na Análise de Políticas Públicas, Arboviroses e Mosquitos Geneticamente Modificados no Brasil. Eu agradeço a presença de todos, é um prazer recebê-los. E, André, obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua presença. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, então, professor Renato Garcia. É uma muita felicidade muito grande, uma honra até estar participando desse seminário, né? Como você sabe, o Instituto de Economia é minha alma mater, onde eu me formei economista, antes de passar a trabalhar mais com essas questões de política científica e tecnológica, economia da inovação e assim por diante. O que nós vamos apresentar hoje é uma série de resultados do nosso grupo de pesquisa, de trabalhos que nós vamos desenvolvendo aí nos últimos 5 anos. Como você pode ver aí na capa, a gente teve financiamento por meio da Universidade da Louisiana, da National Science Foundation, também tivemos um auxílio do FIPEX Unicamp, e também tem a participação de 2 alunos de doutorado do nosso grupo por meio de bolsas da CAPES. A estrutura da apresentação, então, passa primeiro por explicar quais são os objetos que nós analisamos, o nosso problema de pesquisa, uma breve observação sobre os debates nos quais nos inserimos, explicar brevemente a questão da abordagem metodológica qualitativa, e depois vamos talvez nos deter mais aí nos resultados relacionados aos mosquitos geneticamente modificados, e depois estudos mais recentes que temos tratado em relação a arboviroses, né, ou seja, são as doenças transmitidas por mosquitos, insetos, e no caso, que fazem parte do nosso cotidiano, né, como a dengue, sobretudo, mas também o chikungunya e o zika vírus. E terminamos com algumas conclusões e algumas aplicações. Bom, então essa agenda tem sido implementada pelo nosso grupo de pesquisa, desde 2017, obviamente sou eu, a professora Janaína, que está aí presente na sala, os coordenadores, temos um pós-doc que trabalha no grupo que tem colaborações aí com o IE, que é o Fernando Mesquita, e 5 pesquisadores, que na verdade são egressos da pós-graduação do IG, do DPCT, 4 doutorandos, um estudante de graduação, estudantes de mestrado, e nas linhas de pesquisa do nosso grupo, eu vou tratar do tema da relação entre universidades, usuários do conhecimento e políticas públicas no trabalho sobre mosquitos geneticamente modificados e no trabalho sobre o Zika vírus. E também sobre as funções técnicas, econômicas e societais dos sistemas públicos de ensino e pesquisa, articulando aí o arcabouço da inovação responsável e também resultados mais recentes, também com relação ao Zika vírus, e já olhando um pouco aí para esse panorama de 2020 com o desafio do Covid em relação à saúde pública, né, e a realidade brasileira. Muito bem, então no nosso grupo de pesquisa, os nossos objetos de estudo nessas linhas tem a ver com doenças infecciosas, que eu já mencionei algumas, também envolvendo a chikungunya e a febre amarela, quer dizer, um conjunto de doenças que são transmitidas por mosquito tem características de serem doenças infecciosas de países em desenvolvimento e que também são conhecidas, algumas delas, como doenças negligenciadas porque não recebem atenção da indústria farmacêutica. Nós tratamos também de vetores, sobretudo do Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue. A tecnologia que eu vou tratar hoje é a linhagem X513A do Aedes aegypti, que é a linhagem geneticamente modificada, e a gente também, como pano de fundo, observou aí diversos planos de saúde pública relacionados à dengue, que estão aí na parte de baixo desse slide, inclusive uma política nacional de resíduos sólidos por meio de uma visita
de uma professora do Instituto Federal num projeto de pós-doutorado lá em Limeira, na FCA. Né? Então, essa agenda surge para mim a partir do meu interesse em melhorar as aulas para graduação e tentar, então, tratar de um problema que fosse assim, muito presente na nossa realidade. Né? E aí eu coloquei essa série que mostra quantos casos em milhares nós tivemos de dengue ao longo dos anos aqui em Campinas, desde 2013, e oficialmente nós tivemos 2 epidemias, uma que se estende de 2013 até 2016, e uma segunda em 2019, no ano passado, né? E no total, desde 2001, nós tivemos já 5 epidemias de arbovirose na cidade de Campinas, com um total de 143 mil casos e 42 óbitos. Então, eu discuto muito esses dados com os alunos nas aulas de graduação, para tornar as aulas de administração pública mais interessantes, mais palatáveis para os estudantes. Né? E aquela foto no slide anterior é uma foto do Centro de Saúde do São Bernardo, aqui em Campinas, do Correio Popular, e a característica das arboviroses é que elas estressam o sistema de saúde. Então, o número de óbitos não é muito alto, mas a pressão que ela exerce sobre o sistema de saúde é muito elevada. Então, isso se torna um problema de saúde pública, e, na verdade, é um problema histórico. Né? Os primeiros casos de dengue no Brasil reportam-se ao século XIX, ainda no período imperial. Houve, então, nos anos 50, por meio do uso de inseticidas, uma superação desse problema, mas com a industrialização e a urbanização intensa, na segunda metade do século XX, a gente teve uma intensificação do problema dos resíduos sólidos no nosso país, e dessa forma a gente tem, a partir de 1981, o retorno da dengue, e em 2014 a chegada da chikungunya, e em 2015 da zika. E aí a questão é que, se você observar as séries do Ministério da Saúde aí desde 1990, aqui vai só até 2015, você percebe que tanto o número de casos, mas também o número de óbitos, apresenta uma tendência clara de aumento. Mais recentemente, além da dengue, nós temos aqui, então, nessa tabela, os casos por ano, nas linhas escuras, né, e os casos por 1.000 habitantes. Tivemos o surgimento da chikungunya e do Zika vírus, a partir de 2016. Então, é um problema que vai se intensificando, e já foi um aviso que algo estava errado no nosso, digamos assim, em geral, no nosso sistema de saúde. Em 2015, 2016, a crise da microcefalia no Nordeste brasileiro, que está representado nesses 2 mapas do Brasil, aqui pelo Amaral do CDPLAR, mostrando a área de maior incidência no Nordeste brasileiro, e aqui um estudo internacional de Brad e colegas, também mostrando aqui no Nordeste brasileiro. Então, as cores mais avermelhadas foi a concentração de casos de microcefalia. Então, a gente procura, nesse debate, trabalhar na interseção em questões, ou acabamos tocando, né, em questões de saúde coletiva, questões, sobretudo, relacionadas também aos estudos sociais da ciência e tecnologia. Tocamos também, em terceiro lugar, em questões relacionadas à dinâmica industrial. Né? Então, eu não vou me alongar nos principais achados dessas tradições de pesquisa, mas é nessa interseção dessas 3 áreas que nós trabalhamos. Né? E os resultados que eu vou mostrar para vocês hoje aqui têm a ver, em primeiro lugar, com testes de mosquitos geneticamente modificados no Brasil, que ocorreram até 2015, 2016, e a percepção sobre o Zika vírus, a partir dessa crise que eu acabei de me referir, que ocorreu em 2015, 2016, e vamos tentar traçar alguns pontos de convergência. Né? Então, essas são as nossas 2 questões de pesquisa: como se deram os testes de mosquitos geneticamente modificados no Brasil, um trabalho em parceria com a Universidade de Exeter de Oxford, na Inglaterra, e como se manifestam percepções sobre arbovirose nessa rede que os colegas da Universidade da Louisiana, nos Estados Unidos, chamam de Zebola. E eu já vou explicar porque tem também o Ebola vírus. Bom, queria só fazer uma rápida pincelada na nossa abordagem para esses trabalhos. É uma abordagem, sobretudo, qualitativa. A abordagem qualitativa, ela é feita a uma visão interpretativa da realidade. Então, entender os significados e as ações,
Então, ela é em oposição à visão quantitativa, positiva, e é uma visão, então, considerada humanística e historicista. E ela é muito adequada para compreender variabilidade do comportamento humano, né? E a gente consegue, então, compreender elementos de segunda ordem, não só de primeira ordem. Então, a gente pode ir além de nexos de causa e efeito, de resultado e consequência, mas também entender elementos objetivos, né, o propósito das ações humanas, e subjetivos, que está dentro dos intuitos, das vontades humanas. Aí a gente quer entender não só mudanças que ocorrem nos sistemas socioeconômicos, não é, mas também entender quais as consequências das mudanças nos sistemas socioeconômicos por esse tipo de abordagem. Dessa forma, eu já falei de fatores de segunda ordem, a crítica que se faz à abordagem qualitativa é que você não consegue generalização estatística, mas nós podemos afirmar que podemos fazer extrapolações e generalizações para a literatura, né, como eu farei no final da minha fala. E ela é muito afeita também a entender como eventos ocorrem e as causas que explicam por que eventos ocorrem, né? Então, como e por que são perguntas de pesquisa bem adequadas para esse tipo de abordagem. Bom, no caso dos mosquitos geneticamente modificados, nós estamos falando especificamente de uma empresa de base tecnológica criada na Universidade de Oxford, pelo professor Luke Alfey. Então, é um acadêmico empreendedor, né? Ele trabalha, aqui está o currículo dele, é uma abordagem metodológica a partir de Diets 2000, esse tipo de abordagem de você analisar o currículo de um agente, né? Ele faz uma carreira dupla, em parte dentro da academia, mas em parte cria essa nova tecnologia, que é um mosquito que tem a capacidade de... eu vou explicar melhor a tecnologia, que ao se reproduzir, acabar eliminando populações de mosquitos, e a firma é criada em 2002, é Oxford Insect Technologies, e recebe frequentes aportes. Então, aqui está a carreira desse professor. Atualmente, ele é diretor executivo da empresa e também tem um cargo acadêmico. Então, tem um cargo duplo, né? E isso tem a ver com o trabalho de empreendedorismo acadêmico que nós já vimos fazendo desde meados da década passada, né? 2012, 2013, 2014, 2015, que a gente vem desenvolvendo esses conceitos em parceria com a professora Alice Lam, também lá da Inglaterra, que também nós já publicamos, mas não vou falar desse trabalho hoje. Aqui está a quantidade de aportes que a Oxitec recebeu do Biotechnology and Biology Sciences Research Council do Reino Unido, né, da Inglaterra. Então, são 11 bolsas de doutorado, uma série de auxílios, totalizando 1,8 milhões de libras, prêmios, né? Então, é um apoio muito grande por parte do governo britânico para permitir a viabilização da empresa, né? Então, a gente tem um agente, né, que é o acadêmico empreendedor, operando no limite entre o espaço acadêmico e o espaço empresarial, então um espaço híbrido, né, uma empresa de spin-off da Universidade de Oxford, que então é criada em 2002 e criada para comercializar essa tecnologia para controles de populações de insetos. Bom, quais são outras tecnologias relacionadas ao controle de arboviroses, né, ou de vetores de arboviroses? Bom, nós temos desde tecnologias bastante tradicionais, né, como tecnologias mecânicas, ou seja, telas mosquiteiras ou armadilhas para mosquitos, né? Nós temos tecnologias também um pouco mais intensivas em conhecimento, mas bastante tradicionais, como inseticidas e larvicidas, e temos também a vacina, aí já atuando no nível da imunização para a dengue, né, desde 2015 pela Sanofi, mas a vacina ainda ela só consegue imunização para quem já teve a dengue, né? Para quem não teve a dengue, ela pode causar até problemas de saúde. A Fiocruz participa dessa corrida tecnológica, particularmente também
por uma técnica de inoculação de bactérias em mosquitos. Então, ela cria uma epidemia dentro dos mosquitos transmissores de dengue e suprime as populações de mosquitos dessa forma. E também existe a metodologia de esterilização por radiação em fêmeas, que foi testada na agricultura na África nos anos 70, que também é uma tecnologia relevante. Então, você tem uma série de tecnologias aí em competição, né? E no caso do mosquito geneticamente modificado, é feita a manipulação do gene do Aedes aegypti e criada, então, a linhagem OX513A, que possui um gene letal que mata os embriões no processo de reprodução, né? E essa letalidade, ela ocorre na ausência de tetraciclina, né? Então, se estiver presente esse componente, o mosquito sobrevive, né? E esse gene letal é dominante. Você consegue perceber a presença dos mosquitos no ambiente, porque eles têm um elemento de corais, que é o marcador DSRE2, que é fluorescente, e então aqui tem a foto, né, da larva do mosquito tradicional e da larva do OX513A, que ela aparece no escuro, né, ela floresce no escuro, e aqui está o documento da patente do Luca Alfa no SPTO em 2007. Então, o que acontece? No processo de reprodução do Aedes aegypti, após a cópula da fêmea com o macho, a fêmea, pela cópula com o OX513A, ao botar seus ovos, as larvas morrem, né? Então, nessa fase do ciclo, antes da formação da pupa, que é conseguida a supressão das populações de mosquitos, né? O que acontece, então, é que a produção de ovos da linhagem é feita no Reino Unido, na cidade de Abingdon, onde há um processo de produção da linhagem, né, sob controle, né, sob cuidado. Esses ovos, então, são levados às Ilhas Caimã, ao Panamá, ao Brasil, aos Estados Unidos, todos os países do mundo que já adotaram ou testaram essas tecnologias, né? E aí, de forma, aqui eu até retirei do FDA, de forma controlada, é feito, então, o processo de desenvolvimento dos mosquitos, né? Aqui nessa fase você adiciona a tetraciclina, e aí você solta os mosquitos no ambiente, e o mosquito macho copula com a fêmea, e dessa forma a fêmea vai dar lugar a uma linhagem que não vai conseguir sobreviver no ambiente. Nesse sentido, em 2014, a Oxitec alugou um galpão no Parque Tecnológico aqui do entroncamento da rodovia Dom Pedro II com a rodovia Anguera, onde fazia, então, esse processo de controladamente criar populações de mosquitos para uma série de testes que foram feitos a partir de 2014 no Brasil, embora a empresa começou a fazer testes no Brasil antes, como eu vou explicar, né? E agora, na verdade, nós já estamos na segunda geração do mosquito geneticamente modificado, que tem umas características adicionais que eu vou explicar adiante, eu posso explicar no debate, não vou me estender agora, né? E também nós tivemos uma fase de testes no município de Piracicaba, e foi montada, chegou a ter durante 2 anos, uma biofábrica, que se chama essas instalações, que chegou a ter 130 funcionários, né? Mas esse modelo de negócio da Oxitec, também pela crise aqui no Brasil, não se mostrou totalmente viável, né? Para analisar o caso dos mosquitos geneticamente modificados, nós aplicamos, então, o arcabouço conceitual da pesquisa e inovação responsável, que a gente já vem trabalhando desde 2014, né, que argumenta que as inovações elas devem se dar num ambiente no qual as capacidades institucionais devem ser desenvolvidas, deve haver uma abordagem de antecipação dos impactos e implicações das inovações, e que o diálogo no desenvolvimento de inovações deve ser amplo e inclusivo, né? Então, as inovações têm que ser mais ligadas às necessidades sociais, de um lado, né? E, de outro lado, responder mais às necessidades sociais, né? Então, esse trabalho nós publicamos com uma série de colegas de fora do país e do Brasil também em 2014,
E na verdade, esse arcabouço que envolve, então, antecipação, inclusão, reflexividade e responsividade, e o que nos interessa aqui é a responsabilidade dos agentes públicos adotando uma postura de ponderar e prestar conta acerca dos impactos de novas tecnologias. Foi essa dimensão que nós analisamos no caso do OX513A. E foi adotada pelo Engineering Physical Science Research Council na Inglaterra e mesmo pela União Europeia em alguns projetos no Horizonte 2020. Então, nós fizemos um estudo de caso, como eu disse, uma abordagem qualitativa, para analisar os testes do OX513A no Brasil entre 2010 e 2016, uma abordagem, de certa forma, exploratória, descritiva, analítica. Nós, aqui no Brasil, dentro da equipe que participou, analisamos as atas do Conselho Técnico Nacional de meu Deus do céu, biotecnologia, desculpem. Depois nós podemos ver o acrônimo aí. Analisamos 19 atas e 4 pareceres, alguns foram traduzidos, até alguns estavam traduzidos no site da CTN-Bio, não, Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade, perdão. Fizemos análise também de todo o material em português da Oxitec e implementamos uma série de entrevistas no Brasil. Esses dados foram, então, triangulados com a literatura sobre mosquitos geneticamente modificados, com os resultados da literatura sobre inovação responsável e com a perspectiva da ação dos formuladores de política brasileira no Brasil com os pares internacionais. Então, como eu falei, nós fizemos um total de 6 horas de entrevistas com alguns membros da CTN-Bio, fizemos análise do processo de aprovação de testes de campo e liberação da comercialização no Brasil também. Um colega em Exeter fez o levantamento da literatura e os colegas em Oxford, no qual tem um aluno que é o corresponding author desse paper, que é o Christian de Koning, que é da Universidade de Oxford, que faz doutorado, tá agora já há alguns anos, né, sobre esse tema, e no escopo da tese dele, ele visitou a empresa, a matriz na Inglaterra, e também, junto com o orientador, foram realizadas algumas entrevistas nos Estados Unidos e com formuladores de política na Europa. Os primeiros testes no Brasil ocorrem em 2009, né, com a liberação da CTN-Bio e do PAR no Reino Unido, que é o DEFRA. Inicialmente, então, se chamava Projeto Aedes Transgênico. Esses testes são realizados em parceria com algumas instituições brasileiras, como a CTN-Bio, como a Moscamed, que é uma organização social localizada em Juazeiro, que já fazia reprodução de moscas, né, para controle de pragas na produção de frutas no Vale do São Francisco. O Instituto de Ciências Biológicas da USP também se envolveu. O que é importante a gente frisar é que não havia um quadro legal internacional para essa transferência de organismos geneticamente modificados. Os testes ocorreram, então, em 2011, 2012, em Juazeiro, e o que nós apuramos é que não houve uma consulta pública para a população, quer dizer, a população não estava totalmente a par, que estava sendo exposta a organismos geneticamente modificados, e participavam, né, permitindo, por exemplo, o uso de armadilhas dentro das suas residências, para o controle populacional. E no segundo momento, a partir de 2013 até 2015, foram feitos testes no município de Jacobina, na Bahia também. Né? E nós apuramos também, então, um apoio muito decisivo de autoridades políticas, seja do governador Jacques Wagner, mobilizando a Moscamed e recursos do governo do estado da Bahia, inclusive com aporte financeiro, apoio político do David Cameron, que era o primeiro-ministro do Reino Unido na época, e mesmo do então ministro da Saúde, do Alexandre Padilha, que fez uma declaração pública falando da importância de se apostar em novas tecnologias. Né? Em 2014, então, é feita a aprovação, com 1 ou 2 votos dissidentes, pela Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade. A CTN-Bio, então, tem representantes ministeriais, da indústria, sociedade civil, com conhecimento em biossegurança, utilizando-se o princípio da equivalência substancial. Então, eu vou explicar para vocês que esse é um princípio mais limitado, mais focado, e não olha de uma forma mais ampla todas as implicações do uso desse inseto
no ambiente, né? E aí, a partir de 2014, então, passa a ocorrer uma análise de eficácia na Anvisa, né? Então sai a decisão sobre os testes do âmbito da CTN-Bio. Uma multinacional norte-americana farmacêutica, Inextron, compra a Oxitec em 2015, a Inextron, então, entra num processo judicial contra a Anvisa e acelera o processo de liberação para comercialização no Brasil. Então, o que nós apuramos, né, que os testes no Brasil, eles assumem diversas identidades, né, em parte ele é vendido como um projeto científico, com a presença do ICB, da USP, né, em parte é vendido pelas autoridades políticas como um projeto tecnológico, pela empresa, trata-se, de certa forma, de um esforço de marketing, né, envolve também uma inovação regulatória pelo lado da CTN-Bio, que acaba criando uma jurisprudência no Brasil, no sentido da liberação de insetos. E, na perspectiva da nossa pesquisa, nós argumentamos que é necessário ampliar o conceito de inovação responsável para deixar mais clara a importância da prestação de contas em políticas públicas. Rapidamente, nós apuramos também que, de certa forma, o empreendedor acadêmico e a empresa estrangeira, quer dizer, eles estavam atuando de acordo com os seus interesses como agentes econômicos, né? Então, o empreendedor acadêmico quer alavancar a sua carreira, a empresa quer lançar o mosquito no mercado e que exista, criar um mercado de mosquitos geneticamente modificados. Para a USP e para a Moscamed, era uma oportunidade de participação num projeto internacional, né? Para os políticos envolvidos, é uma possibilidade de bancar uma aposta contra arboviroses. Nós achamos, contudo, que a CTN-Bio poderia ter tido uma atuação um pouco mais arrojada e não uma visão tão estreita como teve, né? E a Anvisa acabou concedendo uma análise, por meio da análise de eficácia, uma licença provisória, né? Antes daquele fato que eu mencionei, quando a Oxitec conseguiu, aí eu já estou atualizando dados que eu estava verificando recentemente, foi em 2018, conseguiu uma liberação por meio de liminar judicial, né? Então, os testes após a Bahia ocorreram em Piracicaba, por 5 anos, e, subsequentemente, desde 2019, desde 2017, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é conforme colocamos aqui, e desde 2019, já a segunda geração do mosquito, que tem uma característica de não necessitar daquela grande infraestrutura de reprodução controlada, em Indaiatuba, aqui próximo a Campinas. Bom, em sequência, nós temos a Emergência Internacional de Saúde Pública, quando nós estávamos aí escrevendo esse paper a partir de 2016, e nós fomos, então, convidados para participar do projeto Conhecimento Social e Prontidão para o Zika com um grupo da Universidade da Louisiana, quer dizer, era um projeto bem amplo, envolvendo pesquisas já desde o Ebola vírus na África Ocidental, né, por parte do professor West Rum na Louisiana, e com 3 grupos de pesquisa envolvidos aqui no Brasil, né? Perdão, na América Latina, no México e na Argentina. E no total nós levantamos 100 horas de entrevistas, e aí o professor Shram criou essa rede Zebola para análise dos dados, né? O que nós tratamos aqui foi... Perdão, está aqui. Perdão. Aqui, as nossas questões principais era entender a percepção pública da natureza, tanto do Zika vírus, no nosso caso, mas a equipe do professor Westman já vinha tratando do entendimento da natureza do Ebola vírus por parte das populações dos Estados Unidos e na África Ocidental, o entendimento das populações quanto a formas de transmissão e contágio, os padrões de circulação de informações e a credibilidade das fontes, e o entendimento do risco e da resposta às crises de saúde pública que nós adotamos. Então, nós publicamos esse ano um artigo no periódico de forma coletiva, né, com cerca de 10 colegas, além da Janaína, que está presente aí na sala, com resultados, né, da análise dos dados do Zika e do Ebola, e juntando quase 600 entrevistas. E então,
nós desenvolvemos, né, o grupo desenvolveu o conceito de epidemia como um objeto fogo, ou seja, a natureza da doença é entendida a partir desse conceito como se fosse um incêndio, né? Então é interessante que esse mapa da esquerda é um mapa dos acometimentos de microcefalia no Brasil, e você percebe que até visualmente guarda uma similaridade com mapas recentes aí do INPE com áreas de incêndio na Amazônia, né? Então você tem áreas onde a epidemia é mais intensa, que são mais escuras, e menos intensas, que são mais claras, e entendendo assim que a epidemia tem um paralelo com o desenvolvimento de um grande incêndio. Sintetizando, os respondentes, então, tinham conhecimento da forma de contágio do Zika vírus. Aqui no Brasil nós vimos isso de forma muito clara, né? Enquanto que para o Ebola vírus isso causa uma confusão, as pessoas não sabem muito bem como o Ebola vírus se espalha. O estado entre você ter contato com a doença e poder estar doente, que a gente chama de estado latente, no Ebola vírus gera forte ansiedade nos respondentes, e no Zika vírus, isso foi mais presente nas nossas entrevistas com gestantes em função da crise da microcefalia, mas, paradoxalmente, o medo, já que apesar dos acometimentos serem altos, mas os óbitos serem baixos no Zika vírus, é muito atenuado, enquanto no Ebola, enquanto os acometimentos e o número absoluto, né, de mortes é relativamente baixo, quando comparado ao Zika, o medo é muito intenso. E dessa forma, então, também coloquei aqui uma observação que já existe uma vacina para o Ebola e para o Zika vírus também não existe. Bom, esse paper, então, nós publicamos esse ano. Nós também temos no nosso grupo de pesquisas uma agenda relacionada ao desenvolvimento do Zika vírus, né, de vacinas e da produção científica no Brasil. Então, esse material que eu estou colocando aqui nesse slide foi desenvolvido pela nossa orientanda, Alice Greco, e apresentado no evento SIGSE, né, que inclusive parte dele ocorreu no IE no ano passado. O gráfico do Brasil na esquerda mostra a produção de artigos científicos com temas Zika vírus por autores brasileiros, o total são 1.900 artigos, e aqui também as áreas mais escuras demonstram a concentração de publicações, né? Então a concentração no Sudeste e no Nordeste, e por oposição o esforço tecnológico de patentes relacionados ao Zika, e aqui em parte relacionado à vacina, né? Onde o Sudeste claramente tem uma preponderância maior. Mais recentemente, nós publicamos um artigo, tivemos aceito um artigo na revista Tecnologia e Sociedade, quando nós começamos a traçar um paralelo, então, entre as arboviroses e o Covid, e nós fizemos um levantamento preliminar no começo do ano até abril, de janeiro a abril, e verificando quem eram os autores brasileiros envolvidos com o Covid. Naquela altura havia somente 35 artigos, mas esses 35 artigos remetiam a 105 autores. E nós encontramos que desses 105 autores, 20%, ou seja, mais ou menos 20 autores, já tinham trabalhado com arboviroses, né? Então a gente percebe uma sequência aí nesse particular que nós estamos desenvolvendo aí em outros trabalhos, e aqui no mapa a gente demonstra também onde estão esses autores: Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, né, por conta da presença da Fiocruz, muito provavelmente, mas interessante também a gente ver a presença aqui de autores no Nordeste, né? Bom, o que nós concluímos desse conjunto de trabalhos, né? Nessa questão das arboviroses, né, a gente percebe que é importante o primado da pressão política sobre a questão tecnológica, né? Então que as pressões políticas se sobrepõem à pressão tecnológica. Isso, então, está no estudo dos mosquitos geneticamente modificados. Tem uma relação com a nossa análise sobre o Zika vírus, porque, de certa forma, nós percebemos que a gente tende a ser conivente, conviver, né, com essas arboviroses. Então, a gente, de certa forma, a população, de modo geral, aceita, digamos, né, uma falta de uma articulação mais clara tecnológica, em termos até de política, no sentido de uma ação mais contundente para a erradicação dessas doenças, né? E no campo teórico eu já falei que na análise da inovação responsável nós apontamos a necessidade do aprofundamento do conceito, né? Então essas são algumas conclusões aí preliminares que nós tiramos dessa série de trabalhos e enfim, estamos ainda aí trabalhando com relação a esses temas e
Então, eu queria agradecer. Se alguém quiser, eu posso passar o conjunto aí de texto que foi usado na apresentação. E era isso que eu queria falar, Renato. Eu já estourei um pouco o tempo, né? Vou parar a apresentação? Pode parar. Eu fiquei com medo que você fosse falar, André, não ouvimos nada do que você falou. Ouvimos tudo. Sem problemas. Valeu, André. Obrigado. Boa apresentação. Muito interessante o trabalho, André. O trabalho, essa linha aí que vocês estão tocando. Parabéns para você, para a Janaína e para todo o pessoal que está trabalhando nesse projeto. Parece bastante interessante. Bom, eu queria abrir para perguntas. Nosso quórum não está lá muito bom hoje, tá certo? Mas nós temos um público qualificado, então eu queria abrir para perguntas, tá certo? O grupo público para perguntas, comentários, observações, críticas, etc. Se ninguém tiver, eu sempre tenho perguntas a fazer. Não, por favor. Queremos ouvir um retorno. Eu queria fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Vilão, manda bala. Opa, então, primeiramente, parabéns pelo trabalho, André, muito bom, muito legal. Apresentação muito boa. Murilo, né? Isso, Murilo. Tudo bem, Murilo? Tudo obrigado. Jóia. Que isso. Então, a minha pergunta é simples, é sobre um questionamento que, inclusive, estava tendo na aula com o Renato ontem. Até que ponto que a falta de uma legislação sobre um organismo geneticamente modificado, né, que seja um mosquito, dificulta a implementação ou a difusão dessa própria tecnologia, né, ou a gente pode pensar ao contrário, né, até que ponto que a tecnologia força a criação de um arcabouço legal para isso. Né? Bom, espero que não tenha falado muita besteira, mas a minha dúvida ficou mais ou menos nessa. Pertinente, né? Excelente pergunta. André, deixa eu fazer uma rodada, ver se tem mais perguntas. Você vai respondendo em bloco. Tem mais gente, pessoal, que quer fazer mais perguntas? André, uma das perguntas eu ia falar é justamente o papel da regulação, né? Porque eu concordo integralmente com a observação do Murilo, no sentido de que muitas vezes a regulação vai muito a reboque, né? Então, a regulação, você tem desenvolvimento de tecnologias, tá? E essas tecnologias vão se desenvolvendo e a regulação ainda está lá atrás na tecnologia antiga, né? Ela não consegue acompanhar a velocidade do desenvolvimento científico e tecnológico e, portanto, ela não consegue prover, né? Não prever, mas prover mecanismos que deem suporte a esse tipo de desenvolvimento. Né? Então, me parece que o caso que vocês estudaram, essa coisa, por isso que eu gostei muito da pergunta do Murilo, sabe? Porque me parece que esse caso ele é bastante elucidativo de como esse problema ocorreu. Tá? Se você puder contar mais disso, explorar esse ponto, essa dificuldade das instituições de acompanharem o desenvolvimento, né? Acho que o Renelson abriu o microfone. Renelson, quer perguntar? Sim, oi, boa tarde a todos. Eu peço desculpas a todos, e especialmente ao professor André pelo meu atraso, mas, enfim, eu pelo menos consegui entender qual foi o objetivo, o propósito do trabalho. E eu estou com 2 orientandos de doutorado aqui. O objetivo é uma descrição meu Deus. Específica de onde você quer chegar. Você não pode falar nada perto desses malditos telefones. Rapaz, é impressionante. É assustador, na verdade. Então, eu estou com 2 orientandos, que eles são da Fiocruz, aqui da Bahia, e o tema é algo que me parece vai ao encontro, ou pelo menos tangencia o seu objeto do seu trabalho, André, que é a questão, o que é que provoca o atraso de uma pesquisa desenvolvida nos laboratórios da Fiocruz até chegar na sociedade, né? Por que isso acontece? Teve um exemplo do professor Mittermeier, que é daqui, da Fiocruz, foi diretor, né? Ele desenvolveu um kit para identificação. Meu Deus, olha, gravar nomes médicos e biológicos para mim é uma tragédia. É um desses do mosquito
tá certo? É um negócio grave e que depende, por exemplo, das condições ou más condições do saneamento e por aí vai. Uhum. Levou 20 anos, ele desenvolveu o kit, testou, funcionou, veio ao pessoal do SUS, achou, aprovou, tudo certinho, e aí guardou. E o tema é que ela até, uma dos orientandos, é uma pesquisadora de lá, ela usou o termo Vale da Morte, não sei se você provavelmente conhece isso, e que nós chegamos à conclusão que era um Vale da Morte duplo. Você vai, consegue salvar, subir, quando chega em cima, para continuar, opa, tem outro precipício, né? Então, é um trabalho que me parece vai, como eu disse, ao encontro dessa preocupação sua, que eu gostei, você usou uma expressão, inovação responsável. Eu gostei bastante desse conceito, eu gostaria muito de ter acesso aos seus trabalhos. O professor Renato certamente fará a gentileza de me encaminhar isso, e colocar os dois em diálogo com o seu grupo, porque nós estamos aqui iniciando, temos o quê? 1 ano e meio que esses doutorandos estão comigo, e eles vão se beneficiar bastante dessa sua experiência, e pela mão dupla, você vai estar com acesso ao material da Fiocruz aqui da Bahia, que é uma unidade já de um bom tempo. Então, parabenizo a sua apresentação, lamento profundamente o meu atraso, vou me penitenciar, mas, ao mesmo tempo, eu coloco, primeiro, no nosso interesse, ter acesso, e colocar à disposição para, eventualmente, podermos contribuir e integrar, porque o nosso objetivo lá, o professor Renato tem nos apoiado, nós nos conhecemos já há algum tempo, temos um grupo de pesquisa, o professor Renato agora faz parte desse grupo de pesquisa e queremos ampliar isso porque é do interesse de nós, da comunidade, que está buscando fazer alguma coisa que traz... Desculpe, eu falei demais. Obrigado, Renelson. André, tem confusão suficiente para você se virar aí. 3 perguntas difíceis. Manda bala. Ótimo. Muito obrigado pelas 3 perguntas. Primeiro, é um prazer ouvir novamente aí o Murilo conversando conosco, né? O Murilo já esteve lá em Limeira, numa oportunidade, nos ajudando lá com o exame de alguns trabalhos de conclusão de curso, e a pergunta é muito pertinente, enfim. Eu acho que o que a gente consegue observar aqui, exatamente, de um lado, a falta da regulação, né? Não havia um quadro, embora exista o Acordo de Cartagena para transferência de material genético, um quadro regulatório bastante claro no Brasil, que de um lado regulasse essas atividades, né, e de outro que conseguisse também dar o timing correto, como o professor Renelson mencionou, né. E eu acho que aqui o problema não foi, na minha perspectiva, dificultar. Na verdade, eu acho que o problema foi assim, que nós acabamos, de certa forma, facilitando o ingresso de todo esse material tecnológico no país, né? Então, eu acho que a falta de uma legislação, de certa forma, pode ter causado dificuldade para as outras alternativas tecnológicas, né? Porque um aspecto que eu não mencionei do modelo de negócios da Oxitec é que ela vende essa tecnologia para prefeituras, né? Então, ela pega prefeituras, obviamente, ela oferece a tecnologia dela para prefeituras que querem resolver o problema das arboviroses, né? Poxa vida, a gente não poderia ter uma regulação que articulasse toda essa oferta de tecnologia que nós temos no Brasil e que potencializasse o uso dessas tecnologias, e que quando viesse uma tecnologia dessa natureza, nós não utilizássemos ela mais de acordo com o que fosse de interesse, digamos assim, né, para o fortalecimento do sistema de inovação no Brasil, na área de saúde.
Então, Murilo, eu entendo que a falta de legislação nesse caso acabou acelerando, de certa forma, e tornando o processo, olhando assim, em perspectiva, um pouco desordenado até, né? Eu mencionei que em 2018 foi por meio de uma decisão liminar junto à Anvisa que a Oxitec conseguiu comercialização do seu produto no Brasil, né? Então, assim, transparece para mim uma certa fragilidade na regulação, sabe? E eu acho que com isso, de certa forma, eu já respondi a sua colocação, né, Renato? Não sei se o Renato... Sim, André, respondeu. Porque você perguntou do aspecto da regulação não acompanhar, né? Vir atrás, né? E eu acho que foi precisamente isso que aconteceu. Quer dizer, a gente não estava preparado para ter uma situação dessa, eu acredito, do ponto de vista regulatório, né? E eu acho que assim, o que é difícil nesse caso é que o projeto vai se modificando, né? Ele começa como um projeto científico, aí se transforma num projeto tecnológico, aí se transforma num esforço de marketing, e você não sabe muito bem do que você está tratando no final, os reguladores não sabem muito bem do que estão tratando no final. O que nós observamos também foi que a própria legislação não determinou uma atuação mais contundente da Comissão Técnica Nacional de Biosseguridade. Isso até quem apontou foi uma das coautoras, a professora Léa Velho, ela falou, puxa vida, houve tanta luta para se estabelecer a CTN-Bio no Brasil, e aí quando cai na mão dela uma batata quente, ela pega e joga a bola para a Anvisa. Faz uma análise bem limitada, assim, né, sem ampliar, poderia ter feito consulta com a comunidade científica, com a comunidade local, poderia ter ampliado o escopo da análise, né? E fez uma análise mais estreita e passou para frente a bola, né? Então, e novamente, né, o que eu tive refletindo quando estava preparando essa apresentação, no sentido assim, de como a gente, ao tomar essas decisões, acaba enfraquecendo o próprio sistema de inovação do setor de saúde, né, tomando decisões como essa. Finalmente, aí eu chego na ponderação do professor Renelson, né? Eu acho que, como eu falei, nesse caso, vou começar falando do Vale da Morte, né? Que é uma expressão aí relacionada ao empreendedorismo também, né? Que fala que preconiza que 90%, 85% das empresas se desenvolvem até um certo ponto e aí perecem nesse Vale da Morte, somente 15, 10, 5% das empresas atravessam o Vale da Morte, né? Não me engano, até uma alusão a um deserto no Arizona, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E se você pegar, até eu desenvolvi mais na apresentação, a quantidade de apoio que a Oxitec teve na Inglaterra, do governo britânico, do Ministério da Indústria e do Comércio britânico, aí chega no Brasil, consegue apoio de diversos membros aí do governo, né? Consegue apoio das prefeituras locais, e aí vai aí fazendo rodadas de comercialização da tecnologia, né, em Piracicaba, porque esses testes são pagos pelas prefeituras, né? Não esse primeiro na Bahia, né? Mas em Piracicaba, certamente em Juiz de Fora, foram testes já, e no modelo de negócio inicial, você tinha pelo menos a contrapartida de ter uma fábrica de reprodução de mosquito, né? Então tinha uma ideia de você gerar empregos localmente. Na segunda geração já não vai ter mais isso. Os mosquitos serão, pelo que eu entendi, eu estava revisando também o material, vão ser distribuídos os ovos do Aedes de alguma forma por entrega, envelope, e nas próprias residências as pessoas vão tratar com água os ovos dos mosquitos e eles vão ser liberados no ambiente. Então, eu acho que o que a gente viu nesse caso é a quantidade de apoio que é necessário para uma empresa atravessar o Vale da Morte, né? E aí a pergunta que o professor Renelson colocou, eu acho que é o reverso do que a gente está observando aqui, né? O que provoca o atraso da pesquisa? Eu estou entendendo que está falando da pesquisa, sobretudo pesquisa pública no Brasil, impedindo que chegue na sociedade, né? Que é uma grande parte da pesquisa em saúde pública, feita no Brasil, obviamente, em saúde no Brasil é feito pelo setor público, né? Isso. Quando você tem, é isso, né,
professor. Quando você tem, olha, minha leitura é o seguinte, professor, que eu cheguei à conclusão refletindo sobre todo esse material, né? Você tem, assim, de um lado, a gente captou nesse último estudo aí do Zika uma grande, junto com os colegas do México também, uma grande condescendência, né, dos respondentes na convivência com esse tipo de doença, né, com as arboviroses. Do outro lado, então, você não tem digamos, uma pressão sobre os formuladores de política a partir da população, digamos assim, né, para que você tenha um melhor encadeamento de todas as peças, né, que levariam uma tecnologia desenvolvida pelo setor público até o mercado, né. Então, o que a gente viu, de certa forma, acontecendo na Oxitec, a gente não vê acontecendo, né, ocorre com um sinal negativo, talvez, né. A falta dessa articulação, né, entre regulação, legislação, os órgãos aí de análise, né, Anvisa, CTN-Bio, governos, né, políticos, né, governo municipal, governo estadual, e no sentido também de alguma forma a gente ter priorização de que lado nós vamos aportar os nossos recursos, né, para conseguir avançar no desenvolvimento dessas tecnologias, né. Então, a primeira tecnologia que chega promissora, realmente é um caso muito arrojado, né. Já é abraçado por diversos atores e vai se desenrolando, né, e consegue chegar à etapa de comercialização, passa as etapas regulatórias. Então, assim, eu entendo ser uma certa facilidade para entrar no mercado brasileiro, né. Assim, o reverso dessa facilidade do aspecto comercial é uma dificuldade que existiria para o setor público conseguir fazer toda essa articulação, né. Então, acho que a gente precisaria pensar, talvez com uma implicação de política, em como encadear melhor esses elementos, né. Eu sei que nós não estamos num momento mais feliz, né, das políticas públicas e da política partidária no Brasil, mas, enfim, a gente tem que começar de algum lugar, como falou um convidado do professor Renato Garcia, que é o professor Lin, né. Você começa a política industrial com os elementos que você tem na mão, né. Então, os elementos que nós temos são esses. Eu acho que, enfim, pensar como tornar mais efetiva mesmo, né? E eu acho que essa pergunta é pertinente. A resposta para essa última pergunta que o professor colocou eu não tenho, mas eu acho que o caso ilustra uma série de encadeamentos que mostram o que você precisa fazer para chegar até o mercado, né? Renato, era isso que eu tinha para dizer. André, acho que tem mais tempo para mais uma rodada. O Daniel pediu a palavra. Tem uma pergunta da Mabel no chat. Daniel, faça a sua pergunta, por favor. Vocês me ouvem, Renato? Sim. Ótimo. Professor André, obrigado pela apresentação. Eu vou pedir desculpa para voltar a esse tema que o Murilo e o Renato colocaram, porque é algo que dialoga um pouco comigo. Eu sou originalmente do mundo jurídico e vou fazer um pouquinho o papel de advogado do diabo aqui, tentando colocar o argumento deles no sentido reverso. Eu sempre tenho um certo receio ou uma certa dificuldade de comprar o argumento de culpar a regulação ou culpar o campo jurídico. É como se fosse uma espécie de uma visão dualista, em que o direito está separado, é algo à parte do restante da sociedade. Que é algo que eu tenho dificuldade, talvez seja uma visão pessoal, enfim, então, juristas de uma outra vertente teriam uma outra visão, mas eu tenho uma certa dificuldade de ver o direito como uma coisa que paira sobre as nossas cabeças, separado da sociedade, e por isso eu tenho dificuldade de dizer o papel do direito, a regulação atravanca, e não como se a regulação fosse todo o desenvolvimento social, incluindo o desenvolvimento tecnológico. O senhor citou muito bem o caso do CTN-Bio. A gente sabe que as decisões do CTN-Bio, em muitos casos, não tem a ver com regulação, né? É política pesada que está sendo jogada ali, que determina tanto o timing quanto o conteúdo das decisões. Então, nesse aspecto que eu acho que eu tento dialogar um pouquinho com o seu trabalho, perguntando, enfim, até que ponto realmente a gente pode falar, foi um problema da regulação, ou não, foi um problema, seja do desenvolvimento da nova tecnologia, ou seja, um problema do Sistema Nacional de Inovação
como um todo que não permite essas tecnologias emergirem ou virem a público em um tempo mais adequado. E um segundo ponto que é assim, você mencionou outros países, você acabou de citar o caso do México, em que essa tecnologia também teria sido aventada ou levantada. Quer dizer, se realmente a gente está falando de um problema institucional, que problema foi esse? Comparativamente, você consegue identificar alguma coisa em específico? Quer dizer, o que tem aqui que não tem lá? O que não tem lá, que tem aqui, que gera esse problema especificamente institucional? Não sei se ficou um pouco confusa a minha pergunta, mas Não. espero que tenha colaborado. Novamente, obrigado, professor, e parabéns. André, pois não. Antes de você responder o Daniel, excelente colocação, tá certo? Eu acho que é um tema que a gente precisava discutir mais, entender, inclusive nos outros países, porque nos outros países as políticas envolvem também a regulação. A regulação faz parte das políticas, tá certo? Então, eu acho que o teu ponto é bastante importante e eu acho que a gente precisa nos aprofundar nesse ponto. André, a pergunta da Mabel, não sei se você... como ocorre o programa de monitoramento? Ah, você viu? Então, beleza. Tá bom. Daniel, muito obrigado. É uma pergunta bem difícil e pertinente também, no sentido que, na verdade, a gente, para fazer análise de inovação, a gente acaba criando as categorias analíticas, né? E a gente pensa, então, nos agentes, né? Ou nos atores, nas instituições, nos membros do sistema, e aí temos a lista lá, instituições, e chegamos finalmente na regulação. Então a gente separa a regulação para fazer essa reflexão, né? Então eu acho que o que você está colocando tem a ver um pouco no sentido do próprio uso da categoria de análise, sabe? Eu acho que a gente precisa avançar nas análises de inovação para não separar, digamos, a regulação das outras categorias de análise e pensar de forma mais imbricada, né? O que eu acho, na sua colocação, e que eu concordo com você, que ficou patente pelas nossas entrevistas, é que foi menos uma questão relacionada à ausência de uma regulação clara, mas como você colocou, né, a CTN-Bio de não abraçar uma análise mais detida. Aí eu posso pegar a segunda parte da sua pergunta e falar o seguinte: no México, os testes foram realizados em ambiente contido. E eu já respondo em parte a Mabel, né? Então, eu não tive assim detalhes de como foi feito no México, mas imagino que é colocado algum tipo de ambiente com uma tela, um ambiente razoavelmente grande e com volume grande para os mosquitos conseguirem ali ter algum tipo de convivência, mas eles não foram soltos no ambiente, né? Eles ficam em contato com o ambiente, mas é um contato controlado. Então eu acho que assim, isso poderia ter sido preconizado no Brasil, algumas etapas, né, antes da liberação de testes já de campo, em diversas cidades, expondo a população, por mais claro que fiquem as evidências científicas, né, eu acho que o princípio da precaução é um princípio bastante adequado para esses casos, né. Enfim, sem querer me repetir, eu acho que o que você coloca, essa imbricação, eu não diria só imbricação entre regulação e o conjunto dos demais atores e agentes e elementos relacionados à inovação, né? Eu acho que é a imbricação de todos esses elementos com uma visão de desenvolvimento tecnológico, de país mesmo, né? Eu acho que, de certa forma, o caminho talvez seja para a gente levar a reflexão nesse sentido, né? Quer dizer, a questão jurídica, na verdade, é central, né, no desenvolvimento da inovação. Não adianta você ter boas universidades, como o Brasil tem, bons empreendedores, enfim, uma série de elementos, quando você tem uma regulação que vai contra, né, ou, digamos assim, de certa forma, o desenvolvimento tecnológico, né, e aí você vê, por exemplo, a Alemanha, sem querer me estender muito, tem uma lei que é proibido a venda de empresas familiares alemãs para estrangeiros sem aprovação do parlamento alemão, né, e pronto, e acabou, não é permitido, né. Estou dando um exemplo aqui, eu não sou especialista em direito, tá, pelo contrário, estou apenas dando um exemplo aqui.
Então, a gente não observou internacionalmente, a gente sabe que essa tecnologia está sendo levada a cabo nos Estados Unidos e que o FDA também aprovou, a EPA também aprovou testes de campo nos Estados Unidos, sobretudo na Flórida, né? Mas a gente não foi parte do escopo do trabalho fazer uma análise internacional aprofundada, a gente quis focar, né, no caso aqui no Brasil. E a Mabel, esclarecendo, além desse exemplo do México, né, que os testes foram feitos num ambiente contido, o monitoramento é feito por meio de armadilhas que conseguem constatar o nível de concentração, quer dizer, os mosquitos, durante um certo período de tempo, eles entram nessas armadilhas e aí é feito um levantamento da quantidade de mosquito, da densidade de mosquito num determinado ambiente. Mas eu posso falar para você que isso todo esse caso é muito debatido. A Oxitec afirma que a tecnologia é eficiente, existem uma série de cientistas que afirmam que a tecnologia não dá para, pelos protocolos seguidos pela Oxitec, não dá para afirmar isso, então é uma área de grande controvérsia, e aí teve até uma controvérsia mais recente, que nos municípios da Bahia teria surgido uma possibilidade de reprodução, porque a tecnologia tem um ciclo que o mosquito morre, né? Ele reproduz e ele mesmo morre. E como digamos, a segunda geração que ele reproduz também morre, não deveria toda a população que é solta ser suprimida, né? Tanto porque não reproduz, como porque os mosquitos que foram soltos morrem. E agora há um debate se há mosquitos com por exemplo, alguns genes que acabaram se passando pela presença de tetraciclina, algum elemento na Bahia, né? E também é uma área em disputa. Quer dizer, toda essa área é uma área em disputa. Eu acho que nesse aspecto que a regulação poderia proteger um pouco mais, mas assim, na nossa perspectiva, né, Renato? Tendo em vista a inovação desenvolvida no Brasil e o desenvolvimento tecnológico, e, enfim, o que a gente imagina que surge a partir do desenvolvimento tecnológico, né? Emprego, renda, desenvolvimento empresarial e assim por diante, né? Mas é isso, da minha parte, estou à disposição, se tiverem mais perguntas, espero ter respondido. Obrigado, André. Estamos ficando sem tempo já, estamos avançados da hora. Obrigado pela apresentação, pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de fazer 2 convites. Fala, André. Me coloque em contato com o professor Renelson, a posteriori, por e-mail, por favor. Que eu mando e-mail para vocês dois e coloco vocês dois. E aí eu passo uma parte desse material para ele. Isso. Tá bom? Obrigadíssimo.